Se a iluminação da sua casa se resume a um ponto no teto, você não tem projeto de luz. A iluminação não serve só para a gente enxergar. Ela tem capacidade de alterar o nosso humor, a nossa percepção de espaço, a nossa sensação térmica e até a nossa qualidade do sono. E hoje eu vou te ensinar como projetar uma iluminação residencial do zero de uma forma técnica e prática. Eu sou a Isa, arquiteta e especialista em arquitetura do bem-estar, e aqui no canal eu te mostro como os espaços influenciam diretamente a nossa qualidade de vida. E eu já vou começar esse vídeo te falando o erro mais comum, que é simplesmente pensar em iluminação depois que a obra estiver acabando. O projeto de iluminação precisa começar junto com o projeto de layout, porque o projeto de iluminação depende diretamente de onde ficam os móveis da sua casa, onde você circula, onde você fica mais tempo, o que você quer destacar. A luz, ela não é um acessório, ela é uma estrutura da casa. E agora eu vou te mostrar os 4 tipos de iluminação que você deve ter em todos os ambientes da sua casa. A primeira é a iluminação geral, que é essa que você já tem aí. Ela fica responsável por iluminar o ambiente como um todo. São os taflões, os spots distribuídos pela casa, mas nós não podemos depender só dela. Inclusive, eu indico a gente usar ela só quando for fazer uma faxina, uma manutenção na casa. O segundo tipo de iluminação é a iluminação funcional. É aquela iluminação que é voltada para tarefas específicas. Por exemplo, na bancada da cozinha, na sua mesa de trabalho, apoiando o espelho do banheiro. E aqui, para você saber se está dando certo, é fácil. Se você precisa forçar a vista para fazer essa tarefa, ela está errada. O terceiro tipo de iluminação é a iluminação de destaque. É aquela iluminação que valoriza algum item do ambiente. Por exemplo, quadro, nicho, valoriza alguma textura diferente, painéis. É aquela iluminação que cria profundidade no ambiente, basicamente. E por fim, o quarto tipo de iluminação que você tem que ter em todos os ambientes é a iluminação decorativa. É aquela iluminação que é mais estética do que funcional, que não vai iluminar nada, simplesmente um ponto de luz. Por exemplo, pendente, arandela, vela, abajur, tudo isso conta como iluminação decorativa. Então você precisa tomar muito cuidado com ela. Ela precisa existir no ambiente, mas você não pode depender só dela. E vamos falar agora sobre temperatura de cor. Já vou direto ao ponto. A mais indicada é a temperatura de 3.000 Kelvin, que é a iluminação quente. Ela é mais acolhedora e ela é ideal para sala, sala de jantar, quarto, corredores também, escada. Outra temperatura muito usada é a de 4.000 Kelvin, que é a temperatura neutra. Ela é um equilíbrio entre a cor branca e a cor amarela. E ela é ideal para cozinha, banheiro ou áreas funcionais, como escritórios. E por fim, a menos indicada para residência é a temperatura de 5.000 Kelvin, que é aquela temperatura branca fria. Ela é a responsável pela ativação cerebral e ela é proibida em áreas de descanso, como quartos, salas, sala de jantar. Nós temos que ter muito cuidado com a temperatura de cor que a gente escolhe, porque a temperatura conversa diretamente com o nosso sistema nervoso e pode ser responsável pelos nossos sentimentos, humor e pelas nossas ações também. E agora eu vou te explicar como distribuir esses pontos de luz. Aqui entra a parte prática que eu falei no começo do vídeo. Regra número 1, nunca concentre em um único ponto de luz, principalmente se ele for no meio do ambiente. Regra número 2, use sempre iluminação indireta, mesmo a iluminação geral, para gerar um maior conforto visual. E regra número 3, planeje os interruptores de acordo com a sensação do ambiente. Por exemplo, num projeto de uma sala, a gente pode colocar a iluminação geral indireta 3.000 Kelvin, a gente pode colocar uma luz de leitura em cima de uma poltrona, como por exemplo um abajur, a gente pode colocar uma luz decorativa, em sala a gente usa bastante colocar fita de LED no painel, que é bem legal, e uma luz voltada para uma decoração, para um quadro, para um vaso, para alguma foto sua. E em cada uma dessas iluminações a gente colocar um controle diferente, ou seja, um interruptor diferente, porque assim a gente consegue criar o cenário ideal para cada momento. Em um momento que você vai fazer uma faxina, você liga a iluminação geral. No momento que você quer fazer uma leitura, liga só o abajur. Em algum outro momento que você vai assistir um filme, liga só a iluminação decorativa, e assim por diante. E agora eu vou te falar uma lista de erros comuns que eu vejo sempre quando vou fazer uma consultoria de reforma. Esses erros geralmente destroem o conforto do ambiente. Eu sempre vejo um excesso de luz direta, falta de ajuste de intensidade da luz, os spots mal posicionados,
Luz atrás do espelho, criando uma sombra no rosto no espelho, e ignorar a altura do teto. A iluminação mal pensada, ela gera um transtorno invisível na sua vida. E agora eu vou te passar finalmente um checklist prático para você anotar e aplicar em todos os ambientes da sua casa. Antes de finalizar o seu projeto, sempre verifique. Eu tenho pelo menos 2 camadas de iluminação? Eu posso controlar a intensidade da luz? A temperatura de cor está adequada para o uso do ambiente? A luz valoriza o espaço ou achata ele? E eu estou iluminando pessoas ou estou iluminando só o teto? Se você responder essas perguntas, você já vai estar à frente de muita gente. É importante entender que a iluminação, ela transforma um espaço comum em uma experiência de vida. E sem uma iluminação adequada, até o projeto mais lindo do mundo perde força. Se você quer aprender a transformar a sua casa em um espaço estratégico para a sua qualidade de vida, se inscreve aqui no canal. Porque aqui a arquitetura ela não é só estética, ela é sobre o comportamento.